Olá, queridos companheiros, estamos aqui mais uma vez, agradecidos pela oportunidade para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos estejam bem, em paz, com o coração cheio de gratidão e vontade de partilhar as belezas das lições trazidas por Jesus. Então, que Ele nos guie, que Ele seja conosco, que Ele nos ampare no propósito de crescermos a cada dia um pouquinho mais, aproveitando as oportunidades que aparecem na nossa caminhada. Graças a Deus. Nós vamos então ver hoje o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos ver os itens de 1 a 5. Então, nós vamos falar basicamente sobre a fé. Vamos ver, então, o item 1, em que vem para nós a parábola, o poder da fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, e ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, de 14 a 20. Então, nesse capítulo, como falamos, nós vamos tratar basicamente da fé. A fé é essa palavra que vem do latim fides e que significa crença, convicção e também tem o sentido de esperar uma recompensa. O que faz um certo sentido, não é? Porque quando nós temos um pensamento firme, uma vontade que traz uma certeza de que vamos conseguir alguma coisa, acho que seria por aí, e como fala até o item 2, certeza de alcançar o objetivo. Aí nós dizemos que temos fé em que aquilo vai acontecer. Então seria esperando que alguma coisa acontecesse. No livro O Consolador, Emmanuel, a ser perguntado o que seria ter fé, esclarece. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é ultrapassar o estágio do eu creio e passar ao estágio do eu sei. Olha que convicção. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então nós temos a fé humana e a fé celestial, é a fé inabalável. Como dissemos, a gente fala, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai dar certo. Isso não é bem o sentido da fé, isso é, se a gente pensar bem, é o sentido de ter esperança,
de ter otimismo, uma esperança com otimismo de que alguma coisa vai dar certo, alguma coisa que a gente pretende vai dar certo. Mas fé não é esperança. A fé é a certeza, essa certeza de que nos falou Emmanuel ali nesse trecho que eu acabei de ler. É essa certeza de que nós somos filhos de Deus, de que somos amparados, de que estamos debaixo das leis de verdade, das leis divinas, das quais nós não podemos nos afastar, porque elas são fundamentais, elas são sempre e eternamente certas, porque são leis de Deus. No sentido lá dos textos bíblicos, os estudiosos destacam que o significado da fé indica uma dupla ação. Eu creio, é uma ação, mas eu preciso agir de acordo com isso que promove a minha busca, que dá sentido ao que eu estou buscando. Quer dizer, nós temos que associar o crer ao agir. No Antigo Testamento, consta que a primeira manifestação de fé foi de Abraão, mesmo antes, né, das leis de Moisés, e que ele faz o que é indicado a ele por Deus com certeza, sem questionar, de que aquilo é o certo a fazer, movido simplesmente pela fé, que aquilo pudesse, e ainda que aquilo pudesse indicar algum tipo de dificuldade para ele, como constam nas duas ocasiões em que Deus chega para ele e diz, em que Deus diz para ele, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar. Assim será assim será a sua descendência. E ele acha estranho, porque ele, tanto Abraão quanto Sara já haviam passado da idade de ter filhos e achava que não seria impossível, mas ele tem a certeza pela fé, aceitando a palavra de Deus. E depois também, como ele é testado a segunda vez, em que Deus fala, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E ele vai com o filho dele. O que ele devia, né, pensar sobre isso? Se ele parasse para pensar que Deus estaria se contradizendo, porque possibilitou que ele tivesse filho e agora diz para ele levar o filho em sacrifício, mas ele vai. Ele não vacilou na fé. E foi outro teste, né? Mas aí Jesus, quando ele chega perto, diz que ele não há necessidade dele sacrificar o filho, que ele já havia provado a fé. Então, aqui no item 2, a gente repara que Jesus, todo o tempo do texto, nos assegura do nosso potencial. Ele disse, né, vós sois deuses e podem fazer o que eu faço e muito mais. Então ele chama a atenção para essa fé pequenininha, essa fé vacilante, que ainda carregamos. Nós ainda não formamos solidamente dentro do nosso coração essa convicção de espíritos que somos com todo o potencial de transportar e vencer essas montanhas, e é claro que são montanhas simbólicas, são as montanhas enormes que ainda precisamos vencer dentro de nós. E que tenhamos a fé em Deus, que somos sim capazes de vencê-las, de transportá-las.
E qual é o mecanismo vital, maravilhoso e divino que nos ampara? A doutrina espírita, a fé raciocinada, porque essa fé nos traz a certeza da vida futura. Porque para efetivamente crer, ter fé, nós precisamos compreender. Assim a doutrina nos apoia. Então nós vamos aí, como a gente disse no início, além da crença, nós vamos à certeza. Nós não acreditamos simplesmente que há vida futura, nós sabemos que há vida futura. O espírita crê porque compreende, e compreende porque raciocina. Está dito assim no Céu e no Inferno. Kardec nos diz assim: o espírita crê porque compreende, pela fé raciocinada, e compreende porque raciocina. Se não raciocinamos, se a nossa fé não tem bases firmes na razão, fica muito fácil descrer, fica muito fácil a gente escorregar na descrença. Então, nós precisamos dessa dualidade, que alguns podem julgar paradoxal. Né? Eu me lembro que a minha mãe, quando eu era menina, ela era católica, né? E a cada pergunta que eu fazia, cada pergunta impertinente, vamos dizer assim, que eu fazia a respeito de religião, ela sempre me falava: não se pode perguntar muito, não se pode questionar, porque perguntando muito, questionando muito, a gente descrê. Então veja como a ideia era mesmo de que, se tivesse a fé, cega, acredita e pronto. E, na verdade, esse binômio, fé e razão, é o que nos sustenta. À medida que nós cremos, nós movimentamos, nós mobilizamos esforços através do estudo, através de tudo que nós temos ao nosso dispor para compreender efetivamente. E à medida que nós compreendemos, nós aumentamos a certeza naquilo que provocou o primeiro movimento. Até para nós compreendermos que quando as coisas não ocorrem daquele jeito que nós pedimos, daquele jeito que nós gostaríamos que ocorresse, quando não é exatamente o que nós pedimos que acontece, nós tenhamos a compreensão. Então nós vamos que aquilo era, que está debaixo da vontade de Deus, então era sim o melhor que podia nos acontecer. Então assim nós vamos elaborando a fé dentro dos nossos corações. É mesmo uma construção. Nós vemos que os próprios apóstolos fraquejaram na sua fé no Cristo, apesar deles serem homens de valor, deles serem escolhidos por Jesus. Os primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos eram perseguidos por sua crença. E eles entravam na arena e sabiam que iam ser devorados pelas feras e entravam cantando hosanas. Tamanha a fé que eles carregavam. E eles não tinham apoio da doutrina espírita. Era uma coisa que eles já traziam constituída no espírito. Eles tinham essa certeza, essa compreensão. O que Deus estabelece é sempre para o nosso bem. E nisso se baseia a nossa fé. Nós temos sempre muitas montanhas a atravessar, a mover, a partir da travessia que é vencer a nós mesmos, é sair da nossa zona de conforto, é nos movermos no sentido das mudanças que nós precisamos operar em nós, para a construção do eu novo. Por mais intransponíveis que pareçam, por mais altas que pareçam essas montanhas, nós vamos nos mover dentro das nossas possibilidades, mas com certeza, com a certeza da diretriz, do amparo, dessa coisa imutável e perfeita que é o amor de Deus. E as suas leis
perfeitas, a certeza de que nós fomos criados para a perfeição e para a verdadeira felicidade. Quando vemos hoje mesmo pessoas, né, de certos segmentos religiosos seguindo de forma cega, sem a base dessa construção, a partir da compreensão, a partir do questionamento, da informação, isso acaba, essa crença acaba se afastando das verdades divinas, afastando os crentes, as pessoas que creem, creem cegamente, acabam sendo afastadas das reais verdades divinas. No item 3, nós vamos ler que o texto nos fala da fé calma. Então, quando nós temos essa construção solidificada, essa harmonia interior, essa certeza, nós vamos ver que nos momentos de dor, de sofrimento, nós teremos a prova da fé. E nesses momentos, é nesses momentos que, enfrentando uma dificuldade, nós mantemos a confiança em Deus, sem nos revoltarmos, porque nós sabemos que estamos no caminho certo da fé real. Na dificuldade, nós devemos poder refletir: que Deus é esse em que estou depositando minha confiança? Então, nós vamos pensar na vida futura, nos valores que embasam a nossa doutrina espírita, e nós vamos conseguir a calma de raciocinar e solidificar a nossa fé. Já vimos estamos vendo que é uma construção difícil, que não é de uma hora para outra. É mesmo uma sedimentação dentro de nós como espíritos. Vamos então começar a entender que em tudo há um propósito. Não só no que nós já vivemos em outras encarnações, mas naquilo que estamos vivendo e que precisamos alcançar ainda. Quando tudo está tranquilo conosco, que a vida está calma, agora está meio difícil, né, com essa situação mundial, mas quando está tudo certinho, é fácil ter fé. Agora, nesse momento aí que nós estamos vivendo, essa turbulência toda, dessa pandemia louca, né, que nós estamos atravessando, nessa luta com esse vírus, se temos essa vontade de raciocinar e de compreender lá no nosso coração que tudo está sempre certo, dentro das leis divinas, nós sentimos um conforto. Então, nós devemos procurar ler, procurar nos informar através de textos apoiados na doutrina. Eu até estou lendo, que me indicaram agora, e eu estou lendo um livro que Divaldo psicografou, da autoria de Manuela Filomeno de Miranda, que nos dá um panorama da mobilização intensa que a gente nem imagina, pelo menos eu não imaginava. A gente lendo tem mais essa visão, uma compreensão de que nós não estamos, como humanidade mesmo, nós não estamos sendo castigados nem esquecidos de Deus. Nós estamos no processo natural e divino da transição do nosso planeta. No item 4, ele fala da confusão entre fé e presunção. Pois é, para criaturas que ainda estamos carregados de orgulho, de egoísmo, essa confusão é muito fácil acontecer. Nós precisamos ter autoconfiança, precisamos acreditar no nosso potencial, mas sempre ter em mente que nós somos instrumentos da vontade divina, como diz aqui o texto. Tudo está regido pela suma sabedoria divina. Então, como nós lemos aqui,
Com a verdadeira fé, nos colocamos no nosso lugar de confiança, mais em Deus do que em nós mesmos. Claro que, como já dissemos, o movimento é nosso, a busca é nossa. Quanto mais buscamos, raciocinamos, procuramos compreender, buscamos meios de compreender, maior é a nossa fé em Deus. E mais nós vamos buscar. É então um ciclo. Mas quanto mais compreendermos, mais teremos fé e mais vamos buscar a compreensão e o movimento interno das nossas montanhas, da transposição das montanhas que precisamos transpor. Aqui no item 5, o texto vem falando da aplicação da fé na ação magnética. Trabalho mediúnico, trabalho de cura. Os fenômenos que eram e ainda são, por parte de muitas pessoas, considerados mágicos, considerados sobrenaturais. E quem estuda e trabalha na doutrina espírita já encara esses fatos como que realmente são, como a força da fé, como consequência da lei natural, com a vontade de fazer o bem, manipulando os fluidos e mesmo operando curas e realizando outros ditos fenômenos. Por isso, então, Jesus falou: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Que é como termina aqui o item 5. Eu gostaria de pedir a licença, então, para ler para vocês, aqui nesse livro, o Evangelho por Emmanuel, Emmanuel falando do Evangelho de Marcos, ele analisa um texto. Em resposta, Jesus lhe diz: tendes fé em Deus. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível, mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família e realizações. Salientam-se as fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus: tende fé em Deus. Então, queridos amigos, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos continuar estudando, continuar orando, continuar buscando todos os recursos que nós temos para construir em nós essa fé inabalável em Deus. Muito obrigada a todos, muito obrigada à nossa casa, muito obrigada aos amigos espirituais que sempre nos amparam. Muito obrigada a Jesus, nosso amado Mestre.
E, acima de tudo, agradeçamos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, pela oportunidade de estarmos juntos virtualmente, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da nossa união. E graças a Deus, cada dia está mais forte. Graças a Deus.